Hoje nós vamos ler Salmo número 2. Eu estou aqui na versão BKJ e nessa versão aqui que é João Ferreira de Almeida. É uma linguagem mais simples, né, nessa BKJ. E a versão Ferreira de Almeida é mais erudita. Então vamos ler aqui. No título diz assim: a rebelião das gentes e a vitória do Messias. Porque os pagãos se irritam e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se posicionam e os governantes tomam conselho juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras em partes e lancemos longe de nós as suas cordas. Aquele que se assenta nos céus se irá. O Senhor os terá em escárnio. Então lhes falará na sua ira e os aborrecerá, no seu desgosto pesaroso. Contudo, pus meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu declararei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho. Nesse dia eu te gerei. Pede-me e eu te darei os pagãos por sua herança e as partes extremas da terra por tua possessão. Tu os quebrarás com uma vara de ferro. Tu os arrebentarás em pedaços como um vaso de oliva. Agora, portanto, ó reis, sede sábios, sede instruídos, vós, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o Filho, para que ele não se ire, e pereçais no caminho, porque em breve sua ira se inflamará. Abençoados são todos aqueles que põem sua confiança nele. Então agora nessa Bíblia aqui, ela dá uma explicação sobre esse versículo, que parece um pouquinho difícil de entender. Vamos lá, a partir do versículo 1, tá? Nós começamos aqui a explicação. A pergunta introduzida com o porquê, ela é retórica e expressa a surpresa diante da presunção dos pagãos, à luz da realidade do reino de Deus, por meio de seu corregente. Então, o corregente seria Jesus Cristo, né? Aqui está explicando. Em outros trechos, as nações que se irritam contra a autoridade do Senhor são comparadas ao mar enfurecido. A palavra imaginam é a mesma palavra hebraica que medita. Em versículo 2, no caso de Salmos 1, versículo 2. Só que neste caso é usado de maneira negativa, descrevendo o ato de pensar em planos para ser livre do domínio de Deus. Tomar posição é uma expressão muito usada em contextos militares para descrever a preparação para a batalha. Reis e governantes não são apenas dois grupos específicos. Eles eles representam todos os dignatários e autoridades que governam a terra. Ungido é trazido para o grego como Christos e se refere ao ato de Deus escolher e estabelecer seu rei. Neste contexto, o ungido é o rei Davídico, o qual, no final do avanço da revelação divina, é Jesus Cristo. Então está dizendo aqui que no contexto do que está sendo lido, o rei que foi ungido era Davi, né? O qual, no final do avanço dessa revelação divina do que está escrito, fala de Jesus Cristo. O desejo de autonomia destes governantes é retratado na destruição de suas cordas e no libertar-se dessas ataduras. Para eles era como uma escravidão servir a Deus, né? Para aqueles que se rebelam contra Deus, seu domínio é visto como uma pura escravidão. Ironicamente, estes mesmos termos são usados para descrever o que Deus fez por seu povo ao libertá-lo da opressão dos ímpios. Quem está nos céus é o Senhor. Em hebraico diz Adonai, enfatizando a sabedoria de Deus. Isso indica que o lugar a partir do qual Deus reina é o céu. A combinação entre rirá e terá em escárnio
funciona como uma ideia só, mostrando que a resposta de Deus à rebelião das nações é zombar deles, sabendo que suas tentativas são vãs e que seu destino é certo. Embora no versículo anterior Deus esteja rindo com deboche, esta atitude leva a uma ação, que neste caso é repreendê-los na sua ira. A expressão inicial, pus meu rei, utiliza um pronome da primeira pessoa separado, o que de outro modo seria desnecessário. Isso dá ênfase ao sujeito. O ponto é que o rei de Deus é estabelecido pelo próprio Deus. Portanto, não há ambiguidade quanto à legitimidade de seu reinado. O bom dessa Bíblia é que ela explica, né, como as coisas aconteciam na época, né? Nós lemos aqui a Bíblia de uma maneira simples, de uma maneira resumida, mas aqui explica com detalhes, né, como que era, né, como que funcionava naquele tempo, né, os reinados, né, como era instituído os reis, né, das nações. Então, para confirmar o ponto da legitimidade ainda mais, há um decreto de Yahvé. Este termo é usado para indicar o protocolo real para validar o direito de reinar. Esta era uma preocupação especial no mundo antigo, em que frequentemente havia conflitos depois que reis acabavam de ser estabelecidos. A ideia do rei davídico ser identificado como filho de Deus foi deixada clara no pacto que Deus fez com Davi. O direito da filiação inclui o direito à herança e possessão de que pertence ao pai. Neste caso, isso não tem limites. O direito se estende às partes extremas da terra, a expressão que indica o mundo inteiro e tudo que nele há. Isso inclui os pagãos, mesma palavra usada no versículo 1, para identificar os que estavam se rebelando contra Deus. Alguns manuscritos antigos fazem uso de pastorearás em lugar de quebrarás, mas o paralelo arrebentarás em pedaços mostra que quebrar fica melhor. Despedaçar as nações como um vaso de oleiro indica a facilidade com que algo é aniquilado. Esta figura aparece em textos egípcios e assírios antigos, indicando a subjugação de inimigos. Então a Bíblia ela toda tem frases, né, e palavras que são sentidos figurados, né? E nesse caso, falando quebrarás, arrebentarás, como um vaso do oleiro, né, indica essa aniquilação dos inimigos. A palavra de advertência às nações rebeldes é sede sábios e sede instruídos. Isso lembra muito a literatura de sabedoria do Antigo Testamento. Às nações é dada uma oportunidade de mudar os seus caminhos e submeter-se ao Rei de Deus. A submissão das nações deveria incluir temor e tremor, e o que mostra a ligação entre o temor de Yahvé e a obtenção de sabedoria. Aqui a palavra filho é uma palavra diferente da usada no versículo 7. Trata-se de uma palavra aramaica, o que faz com que alguns estudiosos questionem sua autenticidade, porque no versículo 1 parece fora de lugar, e no 2 o aramaico não se tornou o idioma oficial da região até o Império Neobabilônico de Nabucodonosor. Dessa forma, alguns têm proposto que a palavra deveria ser trocada por seus pés, acrescentando algumas letras hebraicas à forma existente. No entanto, não há um bom motivo para rejeitar essa forma como sentido original, visto que, mesmo só tendo se tornado o idioma oficial da região mais tarde, o aramaico já existe desde a época de Abraão e, entre outras nações, era uma língua semítica mais utilizada do que o hebraico. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no versículo 12. No versículo 12 aqui, que está tendo toda essa explicação sobre a palavra filho, né? Ela fala, beijai o filho, para que ele não se ire e pereçais no caminho, porque em breve sua ira se inflamará.
Então, é isso que quer dizer, beijai o filho. Aí vem, beijai. É uma demonstração de obediência. E a outra alternativa é, pereçais pela ira de Deus, que pode se acender em breve. Esse salmo termina como começa o salmo primeiro, com a palavra abençoados. O contraste é que aqueles que seguem Yahvé, né, no caso Deus, veem seu domínio como algo em que põe sua confiança e não como uma escravidão. Então, todos aqueles que são abençoados por Deus, eles têm confiança em Deus, então eles não servem a Deus, não sentem como uma escravidão, né? Não fazem por obrigação, mas sim por devoção, por amor a Deus. Gostei muito de ler essa Bíblia BKJ, porque a gente lê e vê a explicação do contexto, né? E aí passa a entender melhor o capítulo, o versículo, tudo que está lendo, tá bom? Então, nós vemos até aqui.